Gênesis capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então José veio e contou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos, e seu gado, e tudo o que eles possuem, vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque teus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplicamos-te agora, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze teu pai e teus irmãos habitar. Na terra de Gósen, deixa-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então faze-os responsáveis por meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: Os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dá-nos pão, por que morreremos na tua presença? Pois o dinheiro acabou. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca pelos cavalos e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos e pelos jumentos. E durante aquele ano ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no 2º ano e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam, cada homem, o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim, a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó, e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam suas terras. Então José disse a seu povo: Eis que neste dia comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui há semente para vós, e semeareis a terra.
E acontecerá que das colheitas dareis 1/5 parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo, e para vosso alimento, e para os da vossa família, e para alimento para os vossos pequenos. E eles disseram: Tu salvaste as nossas vidas, que encontremos graça à vista de meu senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó deveria ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito, mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei como tu disseste. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. Jacó adoece. E aconteceu depois destas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que eu farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, por possessão eterna. E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus, assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, esta é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com a sua face em terra. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os rapazes,
e permita que meu nome seja colocado neles e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou, e ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi com atenção a Israel vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. E ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Asser seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte.
cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os seus braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José, e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa e à noite dividirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes falou e os abençoou. Cada um de acordo com sua bênção, ele os abençoou. E ele lhes ordenou e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Maquipela, que está diante de Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa, e ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama, e rendeu o espírito, e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. E José caiu sobre a face de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. E quando haviam passados os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei. No meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado, eles deixaram na terra de Gozém. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Heteu, diante de Manre.
E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito.